Saudações, camaradas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas. Então, esse mais um vídeo da nossa leitura comentada, né? Nossos estudos sobre o mal-estar na civilização, certo? Estou usando aqui uma tradução direta do alemão, da editora Autêntica, certo? Quem não tiver, entre em contato, né? E no vídeo anterior, a gente terminou a segunda parte, né? Freud fala sobre as questões relativas à atenção e às práticas de sublimação, né? Sobre a forma como o indivíduo tenta afastar de si as fontes de sofrimento e as técnicas de sublimação. Ele fala sobre como os nossos impulsos podem ser modificados em sua meta, né? Eu digo que aí é uma espécie de orientação das pulsões, né? A partir dos mecanismos de, de sublimação, né? De castração e outros mecanismos psíquicos, né? E falei sobre como essas técnicas, né, sejam elas pelos fármacos ou pelo ascetismo ou pela ciência, eles não são completamente sublimados, né? Alguns não conseguem serem transformados, né, em, em arte, música, trabalho e outros fazeres humanos, né? Falei inclusive que as questões do sintoma, né, quando vai para o corpo, é uma forma mais direta desses impulsos se manifestarem, né? Mas tem outros, tem os sonhos, os atos falhos, os xistes, todos esses processos que a gente conhece, né, da área da psicanálise, conhece sobre como esses impulsos eles se manifestam. E a gente terminou, se eu não estou enganado, o Freud, na verdade, ele parte então para uma questão relativa à questão de Deus, né? Já entrando aqui como uma espécie de introdução, né? Sobre como isso vai ser desenvolvido mais para frente. E agora a gente já está indo para a terceira parte, certo? Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês, certo? Aquela inscrição básica, like, comenta, tá? O canal é novo, o canal abriu, mas fiquei pelo menos uns 2 anos sem ficar alimentando. Agora que eu estou realmente tomando gosto pela coisa e fazendo vídeos, né? Muitos vídeos, vídeo aula, vídeo de leitura comentada. Tem um vídeo aula aí sobre Karl Marx, né? Um livro que ele escreveu sobre o suicídio na França, né? Fazendo um estudo sobre um arquivo publicado por um policial francês. É um texto que é pouco explorado, certo? Muito pouco explorado. É um livro que o Karl Marx direciona a sua investigação, sua crítica à sociedade para casos particulares, né? O que ele não costuma fazer isso em outras obras. Então é um livro assim bem sui generis, um livro diferenciado que
que casa com a proposta do meu canal, que é tratar sobre sofrimento psíquico, né, na modernidade, utilizando aí de vários autores e correntes de pensamento, filosofia, psicanálise e sociologia, para estudar esse fenômeno na modernidade, né? A questão das doenças psíquicas, síndrome do burnout, depressão, ansiedade e outros transtornos, né? E esse canal serve meio que um, um estudo ou um aprofundamento, né? Em fazer repensar também, reler algum material. Então, para mim é muito bacana essa essa atividade, né? Que é um pouco lúdica também, eu acho legal. Eu tenho um canal não, tenho um programa na rádio, Escuta Zé Ninguém, certo? Tá aí nas descrições do meu canal. Vocês podem, inclusive, baixar o aplicativo da Rádio Ideia, certo? Pode ouvir no site, pode ouvir ouvir no aplicativo, certo? Uma rádio organizada aí também pelo colega Alberto, do GAP Filosófico, certo? Nós temos vídeos sobre Zizek, nós temos outras séries de vídeo sobre psicologia das massas e análise do eu, tá? Também do Sigmund Freud. Tem alguns vídeos, tem documentários, tá? Tem um canal aí com bastante material para estudo, para pesquisa, né? Quem quer um canal assim específico dessa área, né, que desenvolve um trabalho nesse sentido, esse canal aqui é ideal para você, para quem estuda, para pesquisa, né, para quem quer realmente compreender de forma mais rigorosa, vamos assim dizer, né, do que ficar escutando, ouvindo, assistindo esses influencers. Sou professor, tenho formação na área, tanto de filosofia como de psicanálise, certo? Então, está tratando aqui de um cara da área. Então, quem puder, novamente, lembrando, dá aquele like, faça inscrição, certo? Já estamos aqui na terceira parte do livro. Mais uma vez, é a tradução do alemão, Mal-Estar na Civilização, da editora Autêntica, tá? Então vamos lá, vamos começar. Nossa investigação sobre a felicidade não nos ensinou até agora muita coisa que já não fosse de conhecimento geral. Mesmo se dermos continuidade a ela com a pergunta sobre por que ser feliz é tão difícil para os seres humanos, parece que a perspectiva de descobrir algo novo não é muito grande. Já demos a resposta quando mencionamos as três fontes de onde vem o nosso sofrimento: o poder superior da natureza, a fragilidade do nosso próprio corpo e a inadequação dos dispositivos que regulam as relações dos seres humanos entre si na família, no Estado e na sociedade. No que diz respeito às duas primeiras, nosso julgamento não pode oscilar por muito tempo. Ele nos obriga a reconhecer essas fontes de sofrimento e a nos entregarmos ao inevitável. Inevitável por quê? Porque primeiro, como a gente luta contra a natureza, né? Furacões, tornados, né? Terremotos, essas catástrofes, né? Pandemias, tudo mais, é difícil. A gente sabe, a gente reconhece que essa fonte de sofrimento no mundo é inevitável. Assim como é inevitável o corpo ficar doente, né? O corpo adoecer, envelhecer, né? Isso tudo a gente reconhece, aceita, né? Pelo menos
a gente tenta aceitar que são condições inevitáveis, faz parte da vida humana, né? Então é isso. Agora, o que é o mais difícil, né? No olhar aqui do Freud, ele vai dizer que o mais difícil está realmente no terceiro, certo? A terceira fonte de sofrimento, que é essa tentativa de se manter na sociedade frente a tantos estímulos, né? Dos desejos, dos estímulos sensoriais, né? E como a gente tenta regular essa situação em sociedade, né? Desses dispositivos que regulam as relações, as normas, né? O questão dos comportamentos, né? E as relações humanas é um processo difícil, é complicado. Então, esse para Freud, essa fonte de sofrimento, né? Estabelece aí dentro de uma situação, né? De convivência com o outro é que é a mais difícil, tá? No que diz respeito às duas primeiras, ele falou, né? E tá. Nunca dominaremos, certo? A natureza completamente, nosso organismo ele próprio, uma parte dessa natureza, será sempre uma formação passageira, limitada, quanto à adaptação e à realização. Desse reconhecimento não surge nenhum efeito paralisante, ao contrário, ele indica a direção de nossa atividade. E não podemos acabar com todo o sofrimento, mas ainda assim acabar com alguns e atenuar outros. Disto nos convenceu uma experiência de milhares de anos, né? A gente vai aprendendo a conviver, aquilo que a gente consegue evitar, a gente evita, aquilo que a gente consegue amenizar, a gente ameniza, né? Faz parte. De maneira diferente, né? Nos conduzimos em relação à terceira fonte, a social. Esta não queremos absolutamente admitir, não conseguimos compreender porque os dispositivos criados por nós mesmos não deveriam ser, sobretudo, uma proteção e um benefício para todos nós. No entanto, se pensarmos no quanto fomos mal sucedidos justamente na prevenção contra essa parcela de sofrimento, surge a suspeita de que por trás disso também poderia estar uma parte da natureza invencível, só que dessa vez uma parte da nossa própria constituição psíquica. Então, é daí que o Freud vai dizer, ó, se a gente está tendo dificuldade em resolver essa terceira fonte de sofrimento, é porque essa terceira fonte de sofrimento ela possui uma certa relação com o nosso psíquico, que é justamente uma parte que a gente não conhece muito bem, a gente não tem lá muito controle, né? Sim, quem controla seu próprio sonho, né? Os xistes, os impulsos cruéis que a gente possui, impulsos de destruição, né? Então temos algo que o Freud dizer que não está fora, mas está dentro de nós, certo? Que nos impele para esse tipo de condição, né? Ou seja, de nós sermos mal-sucedidos convivendo em sociedade, né? Então, a relação com o outro é complicada, a relação com o outro é uma relação tensa, conflituosa, certo? E aí, por quê? Né? Por que nós estamos, então, nessa situação? É isso que ele vai falar. Então, continua. Ao começarmos a nos ocupar com essa possibilidade, esbarramos em uma afirmação que é tão surpreendente que nela queremos nos deter. Ela anuncia que uma grande parte da culpa, certo? Por nossa miséria é daquilo que chamamos de nossa cultura, certo? Aqui em alemão seria Kultur,
né? O Civilization, né? Lembro a vocês que a gente já conversou sobre isso. O Freud não separa, não diverge esses dois termos, cultura como civilização, justamente porque o Freud está vivendo em um contexto histórico em que os termos cultura e civilização possuem significados diferentes. Para nossa língua não possui, né? Para nós de língua latina, né, de origem latina, nós não diferenciamos cultura de civilização, né? Ter cultura é ser civilizado. Civilização necessariamente tem a ver com cultura. Na língua alemã, nesse contexto em que Freud está inserido, há uma diferenciação, tá? A cultura é a cultura alemã, germânica, europeia, certo? Eurocêntrica, tá? Os alemães, inclusive, diziam que se consideravam herdeiros da cultura greco-romana, ou seja, de uma cultura elevada, certo? Enquanto que outras nações possuíam civilização, né? Essa questão da cultura como um espírito interior, com certas características superiores, mais elevadas do que outras civilizações, estava sendo muito elevado nessa época, né? É uma época que, inclusive, vai ter lá a- as, os movimentos, né, de antissemitismo e tudo mais, esses movimentos autoritários, né? Então, é uma forma da gente compreender porque o Freud está tentando romper com esse paradigma e dizendo, olha, não, civilização e cultura é a mesma coisa, tá? Então é isso. E ele continua: seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e voltássemos a nos encontrar em condições primitivas, certo? Eu considero isso surpreendente, porque, como quer que seja definido o conceito de cultura, está estabelecido de que tudo aquilo com que tentamos nos proteger da ameaça que provém das fontes de sofrimento pertence justamente à mesma cultura, né? Ou seja, se por um lado a cultura nos tirou de determinado estágio de vida, né, menos desenvolvida, aqui entre aspas, né, por outro lado, a própria cultura também se tornou uma espécie de sofrimento para todos que vivem nela. Tá? Ele vai desenvolver essa ideia. Porque via, afinal, tantos chegaram a essa postura desconcertante de hostilidade à cultura. Acho que uma satisfação profunda e de longa duração com o estado cultural vigente preparou o terreno sobre o qual, em seguida, em ocasiões históricas determinadas, surgiu uma condenação. Acredito que conheço a última e a penúltima dessas ocasiões. Não sou suficientemente instruído para remontar o seu encadeamento tão longe na história da espécie humana. Já na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs deve ter estado envolvido um fator como esse, hostil à cultura. Ele estava, na verdade, relacionado à desvalorização da vida terrena efetuado pela doutrina cristã. A penúltima ocasião se instaurou quando, no progresso das viagens de descobrimento, entrou-se em contato com povos e tribos primitivos. Em consequência de uma observação insuficiente e de uma concepção equivocada de seus usos e costumes, eles pareciam, aos europeus, levar uma vida simples, com poucas necessidades, feliz, que para os visitantes culturalmente superiores era inacessível. Veja só, né? Essa questão que nem Freud escapa dessa ideia de sociedade culturalmente superior à outra, né?
Olha, gente, os intelectuais, eles estão inseridos dentro de um contexto histórico, político, tá? Eu vejo muitas pessoas que ficam, a ideia de cancelar determinado autor. Eu tenho muita reserva quanto a isso, certo? Porque seres humanos erram, todos nós erramos, todos nós somos passíveis de errar, certo? Então, os intelectuais também erram. Os intelectuais também estão inseridos dentro de um contexto cultural, né? Então, por isso, essa coisa de ficar cancelando autor, né? Outro dia estava cancelando, é, não sei quem é, agora não lembro, cancelando determinado autor, porque esse autor falou uma coisa ou faz alguma coisa no passado dele que... Entende? Gente, é muito imaturo esse tipo de atitude. Eu acho imaturo demais, certo? Não é por aí não. A gente tenta compreender o autor sem trazer o autor para a nossa época, certo? A gente tem que analisar os argumentos da tese do autor, certo? A gente deixa de lado essa questão da vida pessoal, às vezes deixa de lado certas questões que o autor realmente desmerece, mas quando a gente está estudando um texto, né, a gente está aqui trabalhando com um clássico, não deixa de ser um clássico, tá? A gente coloca e pondera essas, essas coisas, certo? Em que época ele está vivendo, né? Como ele foi criado, né? Freud não nasceu no Brasil, aí no interior do Brasil, num estado brasileiro ou latino. Freud é do século XIX, certo? É, desenvolveu-se numa cultura ali da Viena, que era uma cultura que estava passando por uma efervescência cultural muito grande, né? Mas que ainda era uma cultura europeia, muito centrada em si mesmo, nos valores europeus daquele período, daquele espaço ali, né, político, geográfico, econômico. Então, a gente, a gente aprende a analisar sobre essa perspectiva, certo? Se está certo, se está errado, a gente não pode julgar agora. O cara está morto. É uma perda de tempo até para ficar julgando e condenando esses autores, tá? Então, sim, Freud em sérios problemas, apresenta sérios problemas quanto a essas questões, mas não deixa de estar errado em muita coisa. Não deixa de estar, desculpa, não deixa de estar certo em muita coisa, certo? E é por isso que estou estudando ele, eu estudo ele, a gente lê Freud justamente por essas questões intelectuais, né? Então é isso. Só para assinalar essas questões, tá? Eles não vão me ver cancelando um autor por causa dessas coisas. Ele continua aqui, ó. Vamos lá, voltando. Culturalmente superiores era inacessível. Então, é, o europeu, quando chega aqui nas Américas, então ele ó, vê assim os nativos, né, os povos originários e toma assim essa experiência como uma experiência meio que pura, né? Divina, tal, olha, olha como eles viviam bem, né? Então, essa é a ideia. Ou seja, tentando fazer aí um contraponto, ó. Passado, povos primitivos, povos nativos, povos originários viviam de certa maneira num uma espécie de uma vida muito menos atribulada, muito menos sofrível, né? Viviam com fartura,
né? Sem aperrinhações, sem guerras e tudo mais. E a gente aqui, nessa cultura elevada, superior, mas cheio de problemas, doenças, né? Conflitos, guerras, né? Miséria, fome. Então, ele está meio que fazendo um paralelo, mas esse paralelo não é uma tentativa aí de comparar somente. É porque ele vai para esse tipo de condição de vida mais, entre aspas, natural, justamente para encontrar nesse passado, né, as premissas para o desenvolvimento melhor, né, na preparação de argumentos para provar a tese principal da obra, certo? Então, não é somente uma comparação aqui entre uma espécie de civilização e outra, mas apontar que nessa outra civilização, né, é, mais ligada à natureza, ou vamos dizer assim, mais condicionada a um estado de coisas muito menos complexas, né, do que uma civilização ocidental e tecnológica e tudo mais, é justamente porque ele está entrando aqui num terreno histórico, antropológico, para encontrar a origem de determinadas instâncias da psique humana que poderão ser analisadas à luz da psicanálise para resolver esses problemas que ele está tentando resolver, né? Dessa tensão entre sociedade e ser humano e as relações humanas, certo? Então é isso, esse é o ponto, tá? Voltando. Em consequência, tá, de observação insuficiente e de uma concepção equivocada de seus usos e costumes, eles pareciam aos europeus, né, levar uma vida simples com poucas necessidades, feliz, que para os visitantes culturalmente superiores era inacessível. Então, veja que ele está apontando que é uma concepção equivocada, né? Tá? É uma comparação equivocada dos europeus, certo? E que ele vai mostrar isso, né? A experiência posterior corrigiu alguns julgamentos dessa espécie, né? Em muitos casos, uma medida de facilitação da vida que se desvia da generosidade, desculpa, pessoal, da natureza e a comodidade na satisfação das grandes necessidades foi atribuída equivocadamente à ausência elaborada de exigências culturais. Então, ali eles vivem bem porque não tem tantas exigências assim normativas, né? Não tem tantas regulações das suas ações, né? Então, é uma análise equivocada, né? Freud está acusando os europeus, esses estudiosos, por exemplo, de que é uma análise equivocada, né? Não é por aí. E, voltando, a última ocasião é particularmente familiar para nós. Ela surgiu quando ficou conhecendo o mecanismo das neuroses. Então, estudando as neuroses, né, vai compreendendo melhor essas condições, essas situações, né, as dinâmicas que regem a condição humana, que ameaçam minar o pouco de felicidade do homem civilizado. Descobriu-se que o ser humano se torna neurótico, tá? Porque ele não consegue tolerar a quantidade de impedimentos que a sociedade lhe impõe a serviço de seus ideais culturais. E isso foi concluído que
Se essas exigências fossem abolidas ou reduzidas, isso significaria um retorno às possibilidades de felicidade, né? Mas será? Será mesmo? Há mais um fator de decepção a ser acrescentado aqui. Nas últimas gerações, os seres humanos fizeram progressos extraordinários nas ciências naturais e em sua aplicação técnica, fortalecendo o seu domínio sobre a natureza de uma maneira antes inimaginável, né? A questão do uso da técnica, né, para o domínio do mundo, né, como o filósofo Francis Bacon pensava, por exemplo, né? Francis Bacon, filósofo ali do século XVI, mais ou menos isso, né? um dos um dos filósofos que inaugura o método indutivo, né, experimental, ali ele, Maquiavel, e tal. Continuando. Os detalhes desses avanços são de conhecimento geral, sendo desnecessário enumerá-los. Os humanos orgulham-se dessas conquistas e têm direito a isso. Mas eles acreditam ter percebido que essa possibilidade recém-adquirida de usufruir do espaço e do tempo, essa subjugação das forças da natureza, a realização de um anseio milenar não elevou a quantidade da satisfação prazerosa que eles esperavam da vida e não os tornou segundo suas sensações mais felizes, né? Então, mesmo de certo modo, aí, né, controlando, né, alguns aspectos da natureza, isso não foi capaz de melhorar, né, a satisfação, né? Não foi possível elevar uma certa qualidade de vida onde a condição humana fosse menos sofrível, né? Menos mazelas, menos fonte de sofrimento. Então, não houve esse progresso todo. Veja que é interessante. Veja, o Freud, embora seja um positivista, né? Embora seja uma mente formada por uma espécie de otimismo, né, ali do contexto daquela época dele, da Europa, embora sua formação fosse toda pautada em positivismo e na esperança de que o progresso científico poderia resolver os problemas da humanidade, o Freud aqui está se mostrando um pessimista. Isso não é a primeira vez que eu aponto isso. Em outros pontos do texto, eu já diz, olha, isso aqui eu acho muito schopenhaueriano, né? Um certo pessimismo, um certo niilismo europeu, né? Aí um certo desconfiar dessa, entre aspas, civilização elevada, né, europeia. Então aqui a gente pode ver que é um Freud, né, já de certa maturidade, né? O livro é de 1930, então ele já está numa idade já que reconhece que não houve assim esse progresso todo, certo? O ser humano parece que o velho projeto iluminista não foi alcançado, né? Isso aqui é muito interessante, né? Isso é interessante, não, embora a gente fique sempre dizendo, ah, mas Freud era um positivista, tal, tal, beleza, sim, essa formação intelectual de juventude, tal, aquela esperança, né, de que o progresso, os avanços científicos que estava
surgindo na Europa poderia amenizar o sofrimento humano. Aqui ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo ali, não conseguimos o progresso, esses valores, né, essas descobertas científicas não foram capazes de amenizar as mazelas humanas. Ponto. Tá? É isso aí. Ele continua. De usufruir do espaço e do tempo, essa subjugação das forças da natureza, a realização de um anseio milenar não elevou a quantidade da satisfação prazerosa que eles esperavam na vida e não os tomou segundo suas, e não os tornou segundo suas sensações mais felizes. Deveríamos nos contentar em extrair dessa constatação a conclusão de que o poder sobre a natureza não é a única condição para a felicidade, né, das pessoas, assim como não é a única meta dos empenhos culturais. E não deveríamos deduzir daí a ausência de valor dos avanços tecnológicos para a economia da nossa felicidade. Então ele pondera tudo isso, né? Certo, beleza, não conseguimos, mas isso não quer dizer aí que a gente também deve dizer que a ciência não tem o seu devido valor, de que os processos sociais são menos, vamos dizer assim, exatos, né? Parece um exercício de ponderação, né? De certa maturidade intelectual aqui, tá? Pelo menos eu acho aqui. Seria possível objetar, então será que não constitui um ganho positivo de prazer, um aumento inequívoco do sentimento de felicidade? Se eu puder ouvir, quantas vezes quiser, a voz de um filho que vive a centenas de quilômetros de distância de mim, se eu puder ter notícia, no tempo mais breve possível após o desembargo do amigo, que ele atravessou bem a longa e difícil viagem, será que não significa nada o fato de a medicina ter conseguido diminuir de maneira tão extraordinária a mortalidade dos bebês, o perigo de infecção das mulheres parturientes, e até mesmo prolongar por um número considerável de anos a duração média da vida do ser humano na cultura, e a esses benefícios que devemos a tão criticada época dos progressos científicos e técnicos. Podemos ainda acrescentar uma longa série, né? Então está dizendo, olha, a gente conseguiu resolver algumas questões, a gente conseguiu resolver alguns problemas, né? A ciência se mostra útil, né? A técnica se mostra útil, né? Para melhorar as condições de vida, né? Mas tem um porém. Voltando. Mas aqui a voz da crítica pessimista se faz ouvir e advertir que a maioria dessas satisfações segue o modelo daquele prazer barato anunciado em certa anedota. Sentimos esse prazer quando, em uma fria noite de inverno, esticamos a perna nua para fora da coberta e a recolhemos novamente. É interessante como o Freud joga uma anedota assim, né? Uma coisa meia, é, sarcástica, né? Ao mesmo tempo que ele não temos aqui a ciência e tal, mas parece que são momentos em que a gente se deixa passar, né? Certas coisas que fogem do nosso controle e aí a gente tenta resolver, né? Se não existisse, se não existissem ferrovias que superassem essas distâncias, o filho nunca teria deixado a cidade paterna, né? E não precisaríamos de telefone para ouvir a sua voz. Então, ele está dizendo, tenho a contraparte, né? Se por um lado a gente tem a ciência, a tecnologia para resolver alguns problemas, por outro, a tecnologia parece ser fonte de determinados problemas, né? Veja que é um pensamento, um raciocínio dialético mesmo, né? Um raciocínio
Por isso que o Freud, eu acho que já comentei, mas vou comentar de novo. O Freud já ganhou um prêmio de literatura, o prêmio Goethe, que é um dos prêmios mais, assim, mais ansiados por intelectuais, por escritores. É um prêmio extremamente bem visto, né, por todos. Então, o Freud ganhou esse prêmio, né? Ele escreve muito bem, ele sabe usar as palavras, né? O estilo é um estilo claro, é um estilo que deixa o autor ser entendido pelo leitor, né? Ele não procura é, dificultar a leitura, mesmo sendo rigoroso. Às vezes eu falo um pouco e eu critico alguns autores. Numa live eu critiquei a escrita, que é muito hermética. Por exemplo, a escrita do Lacan, eu acho extremamente hermética. A escrita do Heidegger, né? Pouco hermética. E há autores que trabalham dessa forma, beleza, bacana, é o estilo deles, tem um propósito, eles escrevem dessa forma porque tem um objetivo para escrever dessa forma, certo? Mas eu sou um cara que procura a clareza, né? A clareza dos argumentos, que seja rigoroso, mas um rigoroso com um certo estilo, né? Uma certa é, habilidade límpida, né? Na escrita, para, para convencer, mas um convencimento que não precisa ser aquela coisa seca, dura, certo? Mas também bela, esteticamente prazerosa. Tá? E é assim que Freud escreve e muitos outros escrevem. Então, precisa apontar isso. Né? E voltando. Se a navegação entre os oceanos não tivesse sido estabelecida, meu amigo não teria empreendido a viagem marítima e não teria precisado do telégrafo para apaziguar minha preocupação por ele. De que nos serve a limitação da mortalidade infantil, se é justamente ela que nos impõe a mais extrema moderação na concepção de filhos, de modo que, no conjunto final, não criamos mais filhos do que nossas anteriores. Ai, caramba, cadê? Anteriores ao domínio da higiene, mas, ao mesmo tempo, submetemos a nossa vida sexual no casamento a condições difíceis e provavelmente trabalhamos contra a benéfica seleção natural. E, enfim, de que nos serve uma vida longa se ela é lamentável, pobre em alegrias e tão carregada de sofrimento, que só podemos saudar a morte como redentora? Então, tá meio pesado aqui, né, Freud? Por um momento complicado aqui, né? Parar um pouquinho aqui, beber uma água. Então, voltando. Parece que parece certo que não nos sentimos bem em nossa cultura atual, mas é muito difícil formarmos para nós um julgamento quanto a si e até que ponto os seres humanos de épocas anteriores se sentiam mais felizes e que papel tinha nisso em suas condições culturais. Sempre teremos a tendência a aprender a miséria objetivamente, isto é, a nos transportar com as nossas reivindicações e receptividades para aquelas condições, para depois examinar quais ensejos encontraríamos nelas para obtermos sensações de felicidade e infelicidade. Esse modo de observação, que parece subjetivo, porque abstrai as variações da sensibilidade subjetiva,
é naturalmente o mais subjetivo possível, na medida em que coloca todas as outras constituições anímicas desconhecidas no lugar da nossa própria constituição. Então, é até um pouco isso a resposta para aquilo que eu estava falando, né? A crítica, a questão de cancelar um indivíduo porque falou tal coisa, escreveu tal coisa, né? É isso, ele está falando um pouco sobre isso, né? Essa, essa coisa de ser acrítico, né? Acrítico, anacrônico, pegar uma certa condição desconhecida e querer aplicar sobre essa condição a nosso entendimento da nossa vida, né? Ou seja, você pega toda a sua carga subjetiva, que é formada por uma cultura, uma sociedade, por todo a carga cultural que carregamos na nossa formação subjetiva e a gente tenta às vezes aplicar a uma outra cultura totalmente diferenciada que a gente mal conhece para extrair dessa cultura alguma coisa que sirva como elemento cognitivo, um conhecimento epistemológico. Então, Freud está dizendo, isso parece ser uma coisa assim meio não bate. É complicado você atribuir a uma outra cultura valores que cabe só a sua, certo? Então, e aí ele continua. Mas a felicidade é algo inteiramente subjetivo, certo? Ainda que possamos até mesmo recuar com horror diante de certas situações, tais como a dos escravos das galés na antiguidade, a do camponês da Guerra dos 30 Anos, a da vítima da Santa Inquisição, a do judeu que esperava o pogrom, é-nos impossível, apesar de tudo, né, colocar-nos no lugar dessas pessoas e intuir as alterações que foram provocadas na recepção das sensações de prazer e de desprazer pelo estado originário de estupor, pela gradual insensibilidade, pela suspensão das expectativas e pelas maneiras mais grosseiras e mais refinadas de narcotização. No caso de uma possibilidade extrema de sofrimento, também são acionados determinados dispositivos anímicos de proteção. Parece-me pouco infecundo levar adiante esse aspecto do problema. Então, sobre essas questões, parece ser muito mais complicado, né? Não vai levar a nada, né? Então, fazer esse tipo de prática não é legal, certo? Não vai resolver, não vai elucidar o problema, tá? Ele continua. É tempo de nos ocuparmos com a essência dessa cultura, cujo valor de felicidade é colocado em dúvida. Não exigiremos nenhuma fórmula que expresse essa tendência, em poucas palavras, enquanto ainda não tivermos aprendido algo de nossa investigação. Basta-nos, portanto, repetir que a palavra cultura, culture, caracteriza a soma total das realizações e dos dispositivos através dos quais a nossa vida se distancia de nossos antepassados animais e que servem a duas finalidades, né? Então, para que serve então esses dispositivos, essas realizações humanas? A proteção do ser humano contra a natureza e a regulamentação das relações dos seres humanos entre si. Então, é para isso o Freud então estabelece o objetivo da cultura, né? Proteção do ser humano contra a natureza e, ao mesmo tempo, a regulação das relações humanas, tá? Ele continua: para entender mais, iremos reunir cada um dos traços de cultura, tal como eles se apresentam nas sociedades humanas. Então, ele vai realizar isso, reunir
cada um dos traços de cultura, certo? Para compreender essa dinâmica. Para isso, iremos nos deixar guiar, sem hesitação, pelo uso da língua, ou como também dizemos, pela intuição linguística, confiando que dessa maneira estaremos fazendo justiça a conhecimentos interiores que ainda se opõem à expressão em palavras abstratas. Então, ele já está apontando aqui um certo método de estudo, né? Um certo tipo de análise antropológica que os alemães são muito bons, certo? Os alemães, quando eles se interessam em saber determinadas origens, eles não escondem o uso dos estudos linguísticos, certo? Assim como Freud, muitos outros pensadores dessa época tomavam o uso como assim dizer, história das línguas, a história da linguagem, é, para compreender determinados mecanismos sociais, determinadas instituições. Não é o Nietzsche fala a mesma coisa, faz a mesma coisa quando ele está escrevendo a Genealogia da Moral. Nietzsche sempre está se utilizando dessa estratégia, desse instrumento intelectual, são os estudos linguísticos, para compreender o passado. Certo? É um caminho, é uma forma. Certo? E esses intelectuais europeus, eles são muito bons nisso. O Freud, ainda muito jovem, garoto, criança, de certo modo, já dominava o grego e o latim, para vocês terem uma ideia. Certo? O que a gente hoje, quando vai aprender grego e latim, só aprende assim, tem que ter um curso superior, porque é muito difícil, existem técnicas de estudo. Esse pessoal já, já aprendiam grego e latim criança, certo? Criança, já estudava latim e grego. Então, eles têm um domínio muito bom da língua deles, têm também um conhecimento profundo da evolução da língua, né? Da origem das palavras, e de certo ponto a origem das palavras apontam para a origem de determinadas instituições ou determinadas modos de pensar, modos de ver o mundo. Então, não se engane, gente. A gente está falando aqui com um intelectual de nível muito alto. O começo é fácil. Reconhecemos como culturais todas as atividades e valores que são úteis ao ser humano, por colocarem a terra a seu serviço, por protegerem-no contra a violência das forças da natureza. Esse lado do que é cultural e o que oferece menos dúvidas. Recuando longe o bastante, os primeiros atos culturais foram a utilização de ferramentas e domesticação do fogo, certo? E tem um texto dele sobre o fogo, tá? Nessa mesma coleção da Autêntica, certo? Aqui ele está fazendo referência, eu creio eu, a esse texto. Não dá para ter certeza, mas acho que sim, tá? Mas tem, depois vocês dão uma olhada. Ele tem um texto que fala sobre o fogo, que é um texto sobre a conquista do fogo. É um texto que está nessa mesma coleção de 1932, tá? Então, é isso. E continua. E a construção de habitações, de todos eles, a domesticação do fogo se sobressai como uma realização totalmente extraordinária, sem precedentes. E aqui a nota.
um material psicanalítico incompleto que não se deixa interpretar com segurança permite ainda, ao menos, uma suposição, que parece fantástica sobre a origem dessa proeza humana. É como se o humano primitivo tivesse o hábito, caso ele encontrasse o fogo, de satisfazer um prazer infantil a ele vinculado, apagando-o com seu jato de urina. Sobre a concepção fálica originária da chama em forma de língua estirando-se nas alturas, não pode haver nenhuma dúvida, de acordo com as lendas existentes. Extinguir o fogo pela micção, e a que ainda recorrem as posteriores crenças gigantes, Gulliver em Lilliput e Gargantua em Rabelais, era, portanto, um ato sexual. Ele vai desenvolvendo essa, essa ideia, tá? Deixa eu ver se eu encontro a referência completa aqui para ler. Aqui ele fala, é, portanto, como um ato sexual com um homem, como uma fruição de potência masculina na competição homossexual, quem primeiro renunciou a esse prazer, poupando o fogo, pôde levá-lo embora consigo e colocá-lo a seu serviço. Ao atenuar o fogo de sua própria excitação sexual, ele domesticou a força natural do fogo. Essa grande conquista cultural seria, portanto, a recompensa por uma renúncia pulsional. E, além disso, é como se a mulher tivesse sido nomeada guardiã desse fogo, mantido prisioneiro no lar doméstico, porque sua conformação anatômica lhe proíbe ceder a uma tentação de prazer como essa. É notável também a regularidade com que as experiências analíticas testemunham a relação entre a ambição, o fogo e o erotismo ligado à micção. Então, a partir do momento em que o sujeito, né, aqui no caso ele coloca essa façanha às mulheres, né, por uma questão anatômica, biológica, as mulheres por não terem esse prazer de apagar o fogo, né, então elas teriam sido as guardiãs desse fogo e assim perpetuado, né, a domesticação do fogo. Então, essa uma explicação possível, pensando aí psicanaliticamente, tá? Então, tem a ver aí com a questão do prazer, né? E a, e a, o controle de determinadas pulsões, né? O controle sobre determinados impulsos primitivos foi a causa para alcançar um outro nível de existência, certo? Ou seja, de uma nova condição de vida pautada em um certo controle sobre ações instintivas, né? Então, desse controle é que é, vai se produzir novos padrões de comportamento, técnicas, né? Mudanças de hábitos, de costumes, né? Vai ter um desenvolvimento maior, complexidade, né? Nesse sentido aqui, tá? Então, com os outros, continuando, o ser humano avançou por caminhos que, depois disso, ele continuou a seguir e para os quais o estímulo é fácil de imaginar. Por meio de todas as suas ferramentas, o ser humano aperfeiçoa os seus órgãos motores, como bens os sensoriais, ou remove os obstáculos para o seu funcionamento.
Os motores colocam à sua disposição forças imensas que ele pode, a exemplo de seus músculos, adequar para a direção que quiser. O navio e o avião fazem com que nem a água nem o ar possam impedir a sua locomoção. Com os óculos, ele corrige os defeitos da lente em seu olho. Com o telescópio, ele enxerga as longínquas distâncias. Com o microscópio, ele supera as fronteiras da visibilidade, delimitadas pela estrutura de sua retina. Com a câmera fotográfica, ele criou um instrumento que retém as fúlgidas impressões visuais, que é o que o disco do gramofone deve lhe fornecer para as impressões sonoras igualmente efêmeras, sendo ambos, no fundo, materializações da capacidade que lhe foi dada para a lembrança a da sua memória. Com a ajuda do telefone, ele ouve a partir de distâncias que mesmo os contos maravilhosos considerariam inalcançáveis. A escrita foi, originalmente, a língua daquele que está ausente, a moradia, um substituto do ventre materno. O primeiro é Mutterleib, né? O primeiro e provavelmente o sempre ainda ansiado alojamento, no qual nos entregávamos seguros e nos sentíamos tão bem. Então, está falando dos avanços, né, da técnica, dos avanços tecnológicos, reconhece que são importantes para a sociedade, tá? Freud, apesar de ver problemas relativos a isso, ele não descarta a sua importância, certo? Não é um jogar fora tudo, tá? Mas sim compreender essa dinâmica para entender as causas desse sofrimento e sociedade ao mesmo tempo. Tá? A gente vai parar por aqui. Então a gente acaba nesse ponto. Senão o vídeo fica muito longo e às vezes fica muito cansativo para quem está assistindo, né? Para quem está acompanhando. A gente continua no próximo vídeo. Ele vai desenvolver um pouco mais essa ideia. E não esqueçam, gente, isso é muito importante. A leitura, o estudo a partir da compreensão mais fiel ao texto, é isso que a gente pretende, tá? Compreender o texto, compreender o autor, compreender os argumentos do autor, concordando ou não concordando com ele, mas pelo menos compreendendo os argumentos do autor, tá? Entender como Freud chega aos argumentos, como ele constrói os argumentos, o método de investigação, né? Então, a gente vai conhecer o autor, tá? Então, é necessário essa boa vontade para com o autor, né? Não precisa concordar, eu não concordo em muitos pontos de Freud, tá tudo bem. É assim que se estuda. Tá? Mesmo eu tive que estudar autores que eu não tinha o mínimo prazer, certo? Mas tem que entender o autor, compreender o autor, para depois não ficar falando besteira, né? Então é isso, tá? E outro ponto é pedir a vocês se inscrevam, tá? Dê like, comenta, tá? Entre em contato, quiser explicação, já falei, as perguntas mais interessantes eu vou responder no próximo vídeo, certo? Então, sempre que tiver uma pergunta, no vídeo seguinte, eu vou apontar a pergunta, responder, certo? Logo no início do vídeo, porque aí também a gente traz um pouco desse feedback, tá? Então, todos uma boa segunda, início de semana aí, bacana para todos. Saúde e abraço.